Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que nesse dia o Senhor possa estar conosco novamente, neste momento que Ele esteja aqui, que possamos sentir a Sua presença, que possamos ouvir a Sua voz. Peço a Ele que Ele nos dê um entendimento, discernimento da palavra, que tudo que Ele nos der no dia de hoje seja para a edificação do Espírito que vivifica em nós. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. O Senhor me deu uma palavra que fica em Levítico e uma que fica em Marcos 15 e 16. Eu vou estar lendo aqui Levítico. Nos tempos passados de Moisés, falava sobre os holocaustos, as ofertas de holocaustos, né? Eu vou ler do 1 ao 17. Do 1 ao 17. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e disse-lhes: Quando algum de vós trouxer ofertas ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado e de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas do sacerdote os lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto terá machos sem defeito. E o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroçará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasga-la pelas aves, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então aqui, irmãos, no tempo de Moisés eram feitos esses holocaustos, né? Essas ofertas a Deus. E aqui fala que era de animal sem defeito, né?
sem defeito, para a expiação dos nossos pecados, né? Para a expiação dos pecados eram feitas todas essas ofertas. Hoje eu olho assim que é meio monstruoso isso tudo, mas naquele tempo eram feitas assim, né? Pelos nossos pecados, os animais que eram ofertados ao Senhor. Eram ofertados ao Senhor. Mas agora não, eu vou estar lendo Marcos 15:16. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciões, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes. Vê quantas acusações te fazem. Nada responde? Vê quantas as acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, irmãos. Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, o lugar onde eles se reuniram, né? Onde eles se reuniam os soldados, né? Reuniram todo o destacamento, todos os soldados. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber
vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brando, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco,
e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizes, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém, irmãos? Glórias a Deus pela palavra. O Senhor hoje, Ele nos trouxe a palavra primeira, que era antes feitos sacrifícios pelos nossos pecados, eram feitos através dos animais. E depois Ele veio nos dar a palavra do sacrifício vivo de Jesus, seu Filho que Ele deu por nós, pelos nossos pecados. Eu sempre, quando leio uma palavra da morte e ressurreição de Cristo, quando principalmente aqui fala todos os relatos de como ele foi morto, de como trataram ele, de como zombaram dele, de como eles zombaram dele, quanto sofrimento ele passou por nós, e isso me atinge muito, me dói lá no profundo, como se me rasgasse a alma por dentro. Por isso, para mim, está sendo bem difícil falar essa palavra. Eu acho que para todos que amam a Jesus, que lembram que ele morreu por nós na cruz, que ele pagou por nós, dói muito saber como foi que ele morreu, como eles zombaram e o que eles fizeram, né? Aqui tem várias partes que fala muito assim que quanto eles, e às vezes nós ainda fazemos isso, ainda hoje. Aqui disseram, né? Muitos andavam com Jesus e mesmo assim eles disseram crucifica-o, né? Induzidos, claro que foram induzidos pelo inimigo para dizerem isso. Mas muitos de nós ainda fizemos isso, ainda negamos a Jesus, ainda ele chama e a gente não vai. E ainda muitos de nós ainda desobedecemos a ele hoje ainda. Só não fizemos isso que é ali, que cuspiram nele, zombaram dele.
toda essa zombaria, todo esse negócio dizendo que ele não era filho de Deus, esse negócio é muito triste, mas hoje em dia ainda fizemos isso, nós rejeitamos a Jesus muitas das vezes. Ele nos chama para estar servindo, ele nos chama para estar nos reunindo no corpo de Cristo, para estarmos aqui na terra orando, louvando, engrandecendo o nome dele. E muitos de nós ainda o rejeitamos, não crendo que ele é o Salvador, que ele sim morreu pelos nossos pecados, que ele foi o nosso sacrifício vivo. E às vezes é necessário vir essa palavra para que a gente venha estar acordando, recordando, lembrando sim que houve um sacrifício pelos nossos pecados, um sacrifício vivo. E quanto houve sofrimento, quanto quanto ele sofreu. Quanto ele sofreu desde quando começou a caminhada, foram tantas zombarias, tantas perseguições. Tantas zombarias, tantas perseguições para vir a ser crucificado por nós, para nós. E mesmo assim ele veio, ele foi morto, como ele determinou, ele disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele deu ordem para que nós viéssemos evangelizar. Deu ordem para que nós viéssemos evangelizar, não deu somente naquela época, serve para os tempos de hoje. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E os sinais que hão de acompanhar esses que pregarão pregarão o evangelho. Aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, lhes ficarão curados. Aqui diz que depois de ele mencionar essas palavras, ele subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor venha estar nos ajudando a entender que ele foi sim o sacrifício vivo. Por nós ele veio e por nós ele foi. E que todos venhamos ter esse entendimento. Muitos não creem na palavra, mas essa palavra, né? A palavra bíblica é para quem crê. É para quem crê na Bíblia, para quem crê em Deus, para quem crê que Jesus veio por nós e para nós ele foi. E para nós ele virá. Porque ele foi nos preparar um lugar e ele virá para nos buscar. Essa é a esperança de salvação em Cristo Jesus. Arrependei-vos, irmãos, arrependei-vos dos vossos pecados, porque nós vimos o quão ele pagou nessa cruz pelos nossos pecados. Quanto foi a zombaria, quanto foi a entrega, quanto muitos de nós fizemos a mesma coisa. Negamos a Jesus,
Muitos zombam da palavra, muitos zombam de nós que somos cristãos, que louvamos ao Senhor de coração, verdadeiramente, que buscamos ter o entendimento da palavra, que buscamos estar passando para os outros a palavra. Muito é a zombaria, mas que nem Jesus, o que ele fez, o que ele pagou por nós, o preço que ele pagou pelos nossos pecados, é pela nossa alma, o preço que ele pagou pela nossa alma, pela nossa vida, para que tivéssemos salvação é muito grande. É o motivo de hoje eu estar aqui. O motivo de hoje eu estar aqui é o preço que ele pagou, o sangue que ele derramou na cruz. Por mim e por você. Por mim e por você ele derramou esse sangue na cruz. Que ele possa estar nos perdoando os nossos pecados nesse dia. Amém, irmãos? Vamos estar orando neste momento. Porque ele também, mais uma coisa, ele também sem defeito, né? Como em Levíticos, os animais que eram ofertados ao Senhor era sem defeito. Aqui ele também sem defeito, sem pecados. Ele foi morto e crucificado por nós, para nós. E essa é a palavra de hoje que o Senhor nos deu, para que venhamos estar pensando, refletindo sobre as nossas vidas, sobre o que estamos fazendo dela, porque ele deu seu Filho amado para que viesse estar morrendo naquela cruz por nós em sacrifício vivo. E o que estamos fazendo nós, da nossa vida, o que estamos fazendo nós, para que venhamos ser salvos, porque sim, ele morreu, mas como nós pecamos, ainda continuamos pecando todos os dias. Que o Senhor venha estar perdoando os nossos pecados e nós venhamos tentar não pecar mais, nem contra o Espírito, nem contra a carne, nem contra o nosso próximo. Em nome de Jesus. Vamos orar agora, irmãos. Perdoe-me porque fiquei bem. Essa palavra me deixa muito triste, porque eu sei que a gente peca, eu sei que eu peco. Eu sei que os nossos pecados levou ele à morte naquela cruz. E não foi só o meu pecado, foi o pecado de todos nós, todos os humanos, toda a humanidade. Ele foi o sacrifício vivo para que hoje não precisasse mais ter holocaustos. Porque ele foi o holocausto, ele foi a oferta. Ele foi a oferta pelos nossos pecados. Ele foi o sacrifício vivo pelos nossos pecados. E o que nós fizemos para sacrificar? O que nós sacrificamos por ele hoje? Não sacrificamos nada. Nós de nada fizemos para o Senhor. Ele nos chama assim a termos momentos com ele. Momentos. A gente pode sim estar ofertando um sacrifício, sacrificando um almoço, um café da manhã, um alimento que você mais gosta de comer. No jejum, seria, né? É um sacrifício. Mas é tão pouco perto de tudo que ele fez por nós. Que ele venha nos perdoar. Em nome de Jesus. Pegue seu copo com água e deixe reservado para o final. Iremos estar consagrando, abençoando a água para que você possa beber e ser curado, ser liberto se da vontade do Senhor for. Amém, irmãos? Oremos, fechem seus olhos, meditem no Senhor, respirem fundo.
Senhor. Pai querido, Pai amado, nós chegamos em oração a Ti. Entregamos nossas vidas a Ti, ó Senhor. Pedimos que o Senhor venha estar nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo qualquer mal. Pedindo-nos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, nossas transgressões. Perdoe-nos, Senhor, se falamos mal do nosso próximo, do nosso amigo, do nosso inimigo. Perdoe-nos, Senhor, se fomos falhos contigo, se pecamos contra o Espírito Santo de Deus. Perdoe-nos, Senhor, se temos sido falhos, ó Senhor, para com nós mesmos. Perdoe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Que venhamos estar alcançando a salvação em Cristo Jesus, mediante sua morte na cruz por nós. Que venhamos estar alcançando o perdão do Senhor em nome de Jesus. Lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro, lava nossa casa, nossa família. Lava, Senhor, a cada irmão que está ouvindo essa oração. Lava com o sangue do Cordeiro, perdoe os nossos pecados e nos dê a salvação em Cristo Jesus. Eu te peço, ó Pai, toca em cada vida, em cada irmão. Toque em cada vida, Senhor. Aquele que estiver enfermo seja curado. Aquele que estiver enraizado nessa terra, como se fosse ficar aqui para sempre, venha estar abrindo os olhos e os ouvidos espirituais e venha ver que não somos daqui, que viemos só passar um tempo e que esse tempo seja de edificação para o espírito, de aprendizado, de crescimento espiritual no Senhor nosso Deus grandioso. Sim, Senhor, que venhamos estar aprendendo, que venhamos só passar um tempo e daqui a pouco já iremos partir deste mundo, mas que seja um tempo de vida, um tempo de bondade, de benignidade, de aprendizado, de vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, e que esse tempo contigo seja valoroso, seja de fé em Cristo Jesus, remidos pela morte na cruz, remidos dos nossos pecados pela morte na cruz. Ó Pai, lava, Senhor, os nossos pecados com o sangue do Cordeiro. Lava as nossas vestes, Senhor, purifica. Limpa-nos, Senhor, de dentro para fora. Restaura-nos, transforma-nos, Senhor, em seres melhores a cada dia. E sim, Senhor, que sejamos a imagem e semelhança de Cristo Jesus, aquele o qual foi morto, ressuscitado, subiu aos céus e à direita está do Pai, que enviou o Espírito Santo para que viesse ficar conosco e que um dia voltará para nos buscar. Oh, glória em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Cura os enfermos, Senhor. Cura os enfermos da alma e do espírito e do corpo físico. Que aquele que estiver enfermo, do fio de cabelo à planta dos pés, venha ser curado pelas mãos do Senhor, pelas chagas de Jesus, nós somos sarados. Em nome de Jesus. Se neste momento onde estiver uma pessoa com dor de cabeça, sinusite, renite, inflamação, infecção nos seios da face, venham ser curadas, venham receber a cura agora em nome de Jesus. Onde tiver uma pessoa com problema no pulmão, infecção pulmonar, quem não consegue respirar, com bronquite, asma, pneumonia, venham receber a cura agora pelo poder do nome de Jesus, se da vontade do Senhor Deus for. Em nome de Jesus, toca, Senhor. Toca na vida desses irmãos que estão enfermos, que estão cativos, e eles venham ser libertos, venham ser curados, venham ser transformados pelas tuas mãos, ó Pai.
E em nome de Jesus eu te peço. O Senhor diz, em meu nome farão coisas maiores ainda das quais eu o fiz. O Senhor diz que faremos coisas maiores, que puseremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Que expeliremos demônios. Então, nessa madrugada, nessa manhã, que as pessoas venham ser curadas, venham ser libertas, porque um dia eu estava orando, o Senhor disse que eu não faria, era Ele que faria. Então, Pai, daqui onde eu estou, e as pessoas nas suas casas venham receber a cura do corpo físico, na mente e no espírito, onde estiver cativo na mente, perturbado, confuso, venha haver o alinhamento corpo, mente e espírito. E essa pessoa não venha mais ficar confusa, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito da confusão. Eu repreendo todo o espírito da perturbação em nome de Jesus. E eu declaro caia por terra toda inveja, todo o olho, toda a bruxaria feita sobre a vida dos irmãos, todas as amarras, todos os grilhões venham cair por terra em nome de Jesus. Toda a preparação das trevas contra a vida de cada um sejam canceladas e paralisadas no nome de Jesus. Todos os laços de morte, laço de enfermidade, laço de encantamento venham ser cancelados, paralisados e desfeitos agora, no nome de Jesus e da vontade do Senhor for. Em nome de Jesus. Onde tiver um irmão oprimido, todo espírito opressor venha bater em retirada agora em nome de Jesus. Todo espírito perseguidor, todo espírito de enfermidade, por um caminho veio por certo e bate em retirada agora pelo poder do nome de Jesus. Tudo que se levantou contra a vida de cada um dos irmãos, venha cair por terra agora. Aquele gigante que se levantou na tua vida, venha cair por terra agora em nome de Jesus. Toda inveja sobre a tua vida venha ser desfeita agora. Caia por terra em nome de Jesus. Que os planos das trevas não prevaleçam sobre as nossas vidas. Que os planos das trevas não prevaleçam sobre as nossas vidas. Estão canceladas em nome de Jesus. Paralisadas em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, pois Ele morreu naquela cruz por nós. Nós somos vencedores, nós vencemos os desejos da carne, nós vencemos, sim, nós vencemos todo o mal, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós, nós somos mais que vencedores. O diabo ele é um derrotado, porque Jesus venceu a morte na cruz, ele ressuscitou. Tomou a chave da morte e está com ele. A chave da vida e da morte está com Jesus. Quem decide se iremos morrer ou se iremos viver é Ele. O inimigo nada pode decidir sem o aval de Deus. Nada pode fazer sem o aval de Deus. Por isso, todas as coisas que nos acontecem, se Deus permitir, elas são feitas. Se Ele não permitir, elas não são feitas. Por isso, nós temos que vigiar. Nós temos que estar em oração. Que mesmo que Ele permita, nós devemos estar buscando ao Senhor. Estar sempre em união, em oração, clamando a misericórdia do Senhor. Porque sim, nós somos pecadores. Por isso, muitas coisas são permitidas. Porque continuamos em pecado. Mas que Ele venha estar nos perdoando os nossos pecados e nós venhamos ter o entendimento de não estarmos pecando mais. Que não adianta Ele perdoar os nossos pecados e a gente continuar no mesmo erro, na mesma falha, que Ele venha estar nos ajudando a sermos fortes, corajosos. Devemos ser, sim, fortes e corajosos e confrontar os desejos da carne. Sermos mais fortes do que a carne. A carne não pode ser mais forte que o Espírito Santo que vivifica em nós.
Então, que sejamos cheios do Espírito Santo, renovados, transformados e curados e libertos de nós mesmos pelo poder do nome de Jesus. Que a fé em Cristo Jesus seja maior nas nossas vidas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus pela palavra, sim, pela salvação em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Aquele que todo nos conduz, diz que vem sem demora. Não devemos estar, então, neste momento, buscando mais dele, buscando estar mais na sua presença, arrependendo dos nossos pecados, porque hoje estamos aqui, mas amanhã não estamos. Obedecendo as suas leis, os seus mandamentos, as suas palavras, obedecendo-lhe sempre. Sejamos nós fiéis a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Que todos venham ser recebidos pelo Senhor em oração, que todos venham neste momento. Eu coloco a vida de cada um de vocês nas mãos do Senhor, porque o Senhor venha estar cuidando, protegendo, livrando de todo o mal. Amém, irmãos? Que vocês venham ser recebidos pelo Senhor na paz de Cristo. Em oração, o Senhor disse: bate, bate, abrir-se-vos-á. Orem sem cessar. Orem na mente. Orem no seu quarto, se você estiver no seu trabalho. Faça sua meditação no Senhor na mente. Orem, busquem ao Senhor. Porque nessa terra, de nada nós vamos levar dessa terra. De nada nós vamos levar. Se como a gente veio, a gente vai voltar. A gente veio pelado e pelado a gente vai voltar, né? Então, assim, não adianta a gente querer ganhar o mundo e perder a nossa alma. Não adianta a gente querer ganhar o mundo e perder a nossa alma. Então, é melhor nós ganhar a nossa alma e estarmos em comunhão com o Senhor, no caminho do Senhor, sem nos desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, é isso. Para hoje, é essa palavra que o Senhor nos deu. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um de vocês. Peguem a sua água, vamos estar consagrando ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós consagramos essa água a Ti. Pedimos que o Senhor venha estar colocando todas as vitaminas, proteínas dessa água, estar abençoando ela, para que quando nós bebemos salvação, bebemos vida, bebemos saúde, bebemos amor, bebemos sabedoria, entendimento, discernimento, bebemos respeito, bebemos domínio próprio, mansidão, longanimidade, paciência. Que quando nós bebemos dessa água, tenha virtudes nessa água. Sejamos seres virtuosos, libertos e curados, transformados para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a gente olhando é apenas uma água, mas ela consagrada ao Senhor, ela é uma água abençoada e cheia daquilo que desejamos. Em nome de Jesus, seja feita a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebam da água em nome de Jesus. Se da vontade de vocês e do Senhor for. Amém. Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós. Que hoje seja um dia abençoado. Eu consagro esse dia ao Senhor. Eu peço que todo mal preparado sobre esse dia seja cancelado, paralisado pelo poder do nome de Jesus. E que nesse dia haja paz, amor e união em suas casas. Que sejamos respeitados. Que saibamos nos respeitar uns aos outros. Amar uns aos outros, amar a Deus em primeiro lugar e amar a nós mesmos para poder amar os outros. Amém, irmãos? Que nós saibamos e podemos nos amar a nós mesmos para amar os outros. Sejamos cheios do amor de Cristo, em nome de Jesus. Que seja um dia abençoado, onde algum irmão precisar de uma porta de emprego aberta, o Senhor possa estar abrindo essa porta de emprego, onde o irmão estiver precisando, que o Senhor esteja consertando seu casamento, sua casa, sua família, que o Senhor possa estar consertando sua casa, sua família nesse dia. E sim, que todos nós e a mim também, todos nós recebamos a bênção de Cristo Jesus,
A bênção em tudo que nós formos fazer seja próspero, seja abençoado. Para a honra e a glória do nosso Jesus Cristo, é o que eu te peço, ó Pai, e já te agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus, façamos nós a vontade do Senhor, porque ela é perfeita e agradável para nós. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Peço que vocês estejam se inscrevendo no canal, compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas. Dando um like, se dá vontade vocês forem, se vocês gostarem. Em nome de Jesus, muito obrigada. Deus os abençoe e até amanhã, até uma outra oportunidade. Se for da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos.